Olá, a nossa aula de hoje é de história, ok? Então, tudo bem com vocês? Hoje estaremos estudando mais sobre a cidade do Rio de Janeiro e sobre a chegada da família real portuguesa no Brasil. Foi no século XIX, que a família real portuguesa chegou no Brasil. Como vocês podem observar na foto, essa é a família real portuguesa. No século XIX, essa foto mostra a chegada dela no Brasil. Agora, por quê? O que trouxe essa mudança repentina da família real lá de Portugal, um país tão desenvolvido, um país que o Brasil era colônia na época, um país que explorava o Brasil, e agora vem todo mundo para cá? Por quê? E qual a situação do Brasil nessa época, com a chegada da família real? Como era, como as pessoas viviam aqui? Como as pessoas viviam? Como era a saúde, o saneamento básico, a questão da escravidão? Na verdade, essa mudança da família real portuguesa para o Brasil foi uma manobra do príncipe regente Dom João, que na época ele governava Portugal no lugar da sua mãe, Dona Maria I, porque ela tinha problemas mentais. Na verdade, isso foi uma manobra do rei Dom João. Por quê? Porque na época, Napoleão Bonaparte, ele estava perseguindo Portugal, estava ameaçando Portugal de uma invasão. Então, o príncipe, em vez de enfrentar essa situação, ele preferiu fugir. E tudo isso contribuiu para que a família real portuguesa viesse para o Brasil. E então, finalmente, em 1808, no dia 23 de janeiro, a família real embarcou em Salvador, no meio de muita comemoração. Só que só depois, no dia 8 de março, foi que eles chegaram até o Rio de Janeiro. Quando eles chegaram no Brasil, primeiro eles foram descansar. Nossa, trabalhavam muito. Então eles foram descansar. Depois, dia 8 de março, que eles foram para o Rio de Janeiro. Então eles chegaram no Rio de Janeiro, que seria nomeado a sede oficial da coroa portuguesa. Como a população vivia naquela época aqui no Brasil? A população não vivia bem, não tinha saneamento básico, era tudo desorganizado. O território era desorganizado, havia muitas doenças, a saúde era precária e interessante que essas enfermidades, essas doenças foram trazidas pelos brancos, pelos portugueses para o Brasil. Então, a população que era mais atingida eram os pobres, eram os indígenas, eram os negros, eram os pobres, porque só tinha acesso à saúde, aos médicos, os nobres, a nobreza. Isso nos lembra o que hoje? Então, era esse o caos que estava, e ainda veio a família real para o Brasil. Até mesmo o transporte que era feito com os escravos, os humanos que eram escravizados, ou o transporte era feito de qualquer jeito, eles morriam durante esse transporte. Era feito através de navios que transportavam, conhecido como tumbas flutuantes, os tumbeiros. Que nome feio, tumbeiros, eram os navios que transportavam os negros que eram escravizados. O que fez Portugal naquela época se achar melhor que os outros países ou se achar melhor que os outros seres humanos? Nós somos uma mesma raça, a raça humana, uma mesma raça. É por causa somente da questão da cor, da questão das condições sociais, financeiras das pessoas? Isso dá o direito da pessoa maltratar a outra, da pessoa tomar a outra como objeto, como escravo?
e maltratar e obrigar a trabalhar para você? Quem lhe dá esse direito? Quem dá esse direito para as pessoas fazerem isso? Posição social? Só porque tem mais dinheiro? Nessa época foram construídos chafariz para o abastecimento de água, pontes e calçadas, abriram-se ruas e estradas, foi instalada a iluminação pública, passaram a ser fiscalizados mercados e matadouros, organizadas as festas públicas. Essas melhorias realizadas, muitas vezes com a contribuição de moradores que recebiam títulos da nobreza em troca desse favor que a coroa portuguesa fazia. Então, todas essas melhorias foi por causa da vinda da família real, porque eles tinham que ser bem recebidos. O Brasil tinha que estar organizado, estruturado para receber a família real. Eles escolhiam as melhores casas, sobrados, para a família real se abrigar. Então era colocado nas portas as iniciais PR, Príncipe Regente. Já se sabia que naquela casa ia ser abrigado, porque as pessoas tinham que sair dali porque iam abrigar a família real. Outra coisa também que eu vou mostrar agora aqui na foto é o aqueduto carioca. Foi utilizado durante muito tempo para levar água de uma nascente para a população da cidade. Então na foto aqui vocês observam como era feito esse abastecimento de água. Agora vocês sabem o que significa arqueduto? Olha o que significa arqueduto. Ok? Até o nome do Rio de Janeiro foi um acidente. Eles achavam que eles estavam na Baía de Guanabara. E como eles chegaram no mês de janeiro, no Rio de Janeiro, eles pensando que estavam na Baía de Guanabara, então eles colocaram o Rio de Janeiro. Como os portugueses são criativos. A gente poderia mudar o nome do Rio de Janeiro, não é? Cidade maravilhosa. Maravilhosa. Então as casas, as primeiras construções eram feitas de pau-pique e também eram feitas e tinham os sobrados. Normalmente na parte de baixo ficava o comércio, o armazém e as pessoas moravam na parte de cima. As mulheres viviam em quartos que não tinham janelas. Desde a colonização do Brasil, os mais prejudicados de todo, eu digo até mais prejudicado do que a própria terra brasileira que foi explorada, foram as pessoas que foram tiradas das suas pátrias, dos seus habitats, dos seus lugares, da sua morada, do seu país, da sua casa, foram lá arrancadas de lá à força. Aí a pessoa, quando tem poder, acha que pode fazer o que quiser, inclusive maltratar as pessoas. Então, nessa época, os escravos viviam em condições precárias, não tinham nenhum tipo de direito, chegavam a trabalhar mais de 10 horas por dia. Tem alguma semelhança com os nossos dias atuais? Se alimentavam mal, ainda eram castigados quando não aguentavam realizar as tarefas conforme fosse a vontade dos seus senhores. Foram tirados da sua terra, da sua pátria, trazidos para o Brasil para serem escravizados, não tinham direito a uma saúde, não tinham direito à alimentação e quando estavam doentes, cansados do serviço, apanhavam. O que dá o direito de um ser humano maltratar, bater em outro ser humano porque não aguenta lhe servir? Dessa forma, existiam os escravos que trabalhavam na casa dos seus senhores e acabavam, era raro, mas acabavam criando um laço com as famílias, porque trabalhava ali mais perto, cuidava das crianças, cuidava das coisas ali da casa dos seus senhores. E alguns senhores precisavam confiar nos seus escravos. Tinha outros escravos que eram os escravos de aluguel. Eles usavam os escravos como objetos, alugavam para ganhar mais dinheiro, alugavam quando alguém precisava dos seus serviços. Tem uma atividade extra. Qual é a atividade extra? A atividade extra nós já estudamos muito. Então eu quero que vocês façam uma redação
que vocês façam um texto com uma letra legível, com uma letra bonita. Coloca um título para falar sobre a escravidão no Brasil. Até dia 10 de novembro, eu quero essa redação. Vocês assistem os vídeos novamente, vocês pensem no título, tá bom? Para essa redação dissertativa. O que é uma redação dissertativa? Você vai colocar a sua opinião, o seu olhar, vai questionar. Será que hoje ainda existe escravidão disfarçada? Hoje, quais são as condições dos negros? A gente hoje tem os mesmos direitos? Hoje ainda existe a questão do racismo? E a questão do indígena? Porque a nossa história também é a história dos índios, tá bom? Então vocês escrevam, eu também vou estar orientando, eu também vou estar dando uma aula para vocês à parte de como fazer essa redação, esse texto. Por enquanto, vão pensando e assistindo novamente às aulas sobre a história do Brasil. Tchau!